Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Um fato que chamou a atenção neste final de semana, um torcedor que protestava contra a diretoria do Vila, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, foi obrigado a retirar a faixa com os dizeres "Fora Frontini". E nesse vídeo eu quero fazer uma reflexão sobre isso. Claro que é um fato envolvendo a torcida do Vila, mas que com certeza se abrange a todas as demais, né? Seja do estado de Goiás ou de fora dele. Eu quero comentar sobre isso aqui nesse vídeo, logo depois da vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. Deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho e fique à vontade para fazer o seu comentário. Seja concordando ou discordando de mim, isso faz parte do processo democrático. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Na Viegas Printer você encontra impressoras e computadores que atendem à sua necessidade. E você pode estar em qualquer local do estado de Goiás, né, em qualquer cidade goiana, que a Viegas te atende. 991437700 é o telefone da Viegas Printer. O Vila Nova empatou com o Brusque na tarde de domingo e, claro, uma semana conturbada para a equipe colorada, que no meio de semana sofreu uma goleada do Paysandu, e isso gera reflexos, gera ações. Um torcedor levou uma faixa com os dizeres "Fora Frontini" para o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, e ele foi obrigado a retirar essa faixa. E eu quero comentar sobre isso. Eu não encontrei o autor do vídeo para que eu pudesse dar a ele os créditos. Então eu fiz apenas um frame aqui do momento em que o torcedor está ali retirando a faixa e vou mostrar esse frame aqui para vocês agora e na sequência eu quero comentar e trazer informações sobre este fato. Aí está a imagem do torcedor no momento em que ele retirava a faixa. Observe nesta imagem que você tem um segurança, dos chamados stewards, né? Ali, que são profissionais pagos pelo clube, é quem está coordenando, vamos dizer assim, a retirada da faixa. Do lado esquerdo na imagem aparecem 3 policiais do BEP, o BEP que é o Batalhão Especializado em Eventos Esportivos, né, que atua aqui no estado de Goiás. Aí é muito difícil você dizer de quem partiu a ordem. Será que foi o segurança que foi lá ou os policiais que pediram para o segurança falar com o torcedor? Enfim, né, isso seria um processo de dedução. Nós não estamos aqui para deduzir. O fato é que o torcedor foi obrigado a retirar a faixa. Eu vou trazer os pontos sobre esse fato, depois eu emito a minha opinião. O Vila Nova soltou uma nota a respeito do caso e eu vou colocar aqui para vocês a nota na íntegra, tá bem? Nota publicada pelo Vila Nova Futebol Clube. O Vila Nova vem a público se posicionar sobre o vídeo que circula nas redes sociais e em veículos da imprensa, no qual um torcedor é orientado a não estender uma faixa em protesto à diretoria no jogo de hoje no Oba. Diante do fato, o clube informa que é obrigatório a solicitação do uso das faixas em qualquer jogo via BEP, que é o Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos da PM de Goiás. O pedido deve ser feito via e-mail com 48 horas de antecedência ao evento. Tal requisição é necessária para qualquer faixa, inclusive das torcidas organizadas e de qualquer teor. Essa prévia autorização é prevista junto ao BEP nos termos do artigo 158 da Lei Geral do Esporte e também no Regulamento Geral de Competições da CBF. O Vila Nova informa ainda que tomou ciência do fato diante da própria repercussão do vídeo e que o pedido pela retirada do protesto não partiu do clube. E reiteramos nosso compromisso com a liberdade de expressão do nosso torcedor. Vila Nova Futebol Clube. Essa foi a nota emitida pelo Vila Nova. E aqui
Na sequência eu vou colocar agora para vocês, porque ali cita a Lei Geral do Esporte, no seu artigo 158, eu vou trazer aqui para vocês na íntegra o artigo 58 e o inciso que trata desta situação. Vamos a ele. Aqui está. Olha só, Lei Geral do Esporte, que é a Lei 14.597 de 2023, artigo 158. São condições de acesso e de permanência do espectador no recinto esportivo, independente da forma de seu ingresso, sem prejuízo de outras condições previstas em lei. Esse é o artigo 158. E esse aqui é o parágrafo 4º, né, que eu separei aqui para vocês. Não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas ou entoar cânticos que atentem contra a dignidade da pessoa humana, especialmente de caráter racista, homofóbico, sexista e xenófobo. Existem outros artigos, tá bem? Outros parágrafos. E eu aqui selecionei lá o parágrafo que trata dessa questão de cartazes lá, mas lá você tem outros, de fogos de artifício, de armas, enfim. Mas esse é o que nos compete. Mas observamos, né? Um termo aqui, que é a questão mensagens ofensivas, né? Não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas. A lei, ela usa um termo muito abrangente. Mensagens ofensivas. Alguém pode ficar ofendido com fora Gerliezer, e eu posso ficar ofendido com aquilo, né? Um policial pode achar que aquilo é ofensivo, o outro pode achar que não, né? Não é algo rigoroso. Como é, por exemplo, na sequência, se a gente voltar aqui ao artigo, quando ele fala, ofensivas que atentem contra, especialmente, né, a partir do especialmente, caráter racista, homofóbico, sexista ou xenófobo. Lembrando que o cartaz do torcedor, ele não tem nenhuma dessas características, dessas 4 características. Então, ele só pode estar englobado no mensagem ofensiva, certo? Nesse aspecto geral do mensagem ofensiva. Eu vi outras situações em outros estados em que torcedores foram proibidos de entrar no estádio, até mesmo com aqueles cartazes que ficam pedindo camisa, pedindo chuteira, pedindo luva. Até cartazes como aquele eu vi informações, notícias de que foram barrados, especialmente no estado de São Paulo. Aqui em Goiânia, nós já vimos a torcida do Goiás também sendo obrigada a retirar a faixa do estádio, faixa que criticava a diretoria esmeraldina na ocasião. Me lembro de uma faixa colocada ali no tobogã que ela foi retirada do estádio naquela ocasião. A lei, ela é muito aberta, como eu citei, o parágrafo e ele fica praticamente para o representante da segurança pública fazer o que ele quiser. Fazer o que ele quiser. Porque quem vai diante de um artigo tão amplo como este, quem vai definir se é ofensivo ou não é o representante da segurança pública. Então, se você estiver lá, fora fulano, enfim, o cara acha que é ofensivo e tira. Então, a lei, ela faculta esse direito. Agora, eu vou emitir a minha opinião sobre o fato, ok? Eu não sei de quem partiu. O Vila assegura na sua nota, que eu li aqui, que não partiu da diretoria do Vila. Quem a gente vê retirando a faixa, aí como eu citei no texto, não sei se por pedido do BEP ou por iniciativa própria, é alguém que estava recebendo o Vila Nova para trabalhar no jogo. Era um segurança do Vila quem foi até o torcedor, a nota do Vila até usa orientado, né, a retirar a faixa. Quem aparece no vídeo é um funcionário do Vila Nova. Apesar de que ao lado, como eu mostrei para vocês, tem ali 3 policiais do BEP que podem talvez ter falado para o segurança ir lá e fazer esse serviço. A gente não sabe, né? A gente não sabe. O fato é,
O ponto-chave para mim, independente disso, de quem partiu, vamos colocar assim, se partiu do Vila, se partiu da polícia, é que isso é uma afronta à Constituição brasileira. O parágrafo é muito aberto, como eu citei a você, mas ele tira do torcedor o direito de protestar. E isso não pode ser aceito de maneira natural. Isso não pode ser banalizado. Nós precisamos nos manifestar quanto a isso, especialmente quem é da imprensa. A imprensa tem responsabilidades sociais. É um segmento da sociedade muito criticado nos últimos anos, mas ele não pode deixar de se posicionar, assim como eu não estou deixando de me posicionar aqui. Eu acho esta uma atitude independente de quem partiu. Faltou bom senso, faltou senso de civilidade, faltou respeitar a Constituição brasileira. A mensagem não tinha nenhum teor de xenofobia, não tinha nenhum teor sexista, não tinha nenhum teor racista e nenhum ponto específico previsto no parágrafo. Ela entra como algo ofensivo. Eu não vejo dessa forma, mas como eu citei, o parágrafo é muito aberto. O que eu vi foi uma cobrança de um torcedor no seu legítimo direito de cidadão brasileiro e de torcedor do Vila Nova Futebol Clube. Tanto que o rapaz que está lá com a faixa, ele está trajando a camisa do Vila Nova. Depois do Vila Nova ter passado uma vergonha imensurável lá em Belém, uma das maiores da sua história, ele ainda foi lá. Eu não sei se ele é sócio ou torcedor, mas enfim, ele pagou para estar lá. Se foi como sócio ou como torcedor, ele pagou para estar lá. Foi com a camisa do seu clube, usando uma faixa de uma pessoa que ele não quer mais dentro do clube, o que é um direito dele. Ele não xingou, ele não postou nenhuma mensagem ofensiva naqueles termos que prevê a lei. Ele apenas pediu a saída de um profissional, o que é um direito do torcedor. O que é um direito do torcedor. Então, quem retirou a faixa de lá, quem deu a ordem para retirar a faixa de lá, seja o Vila, que o Vila afirma na nota, outra vez eu cito aqui que não partiu do Vila Nova, seja o BEP, que no estado de Goiás em muitos momentos é muito intransigente, já falei sobre isso aqui, prestou um desserviço à democracia brasileira. Então, e precisamos nos manifestar sobre isso. O torcedor é o único que paga no futebol. Dirigente não paga para estar no campo, jogador recebe, comissão técnica recebe, policial recebe, vendedor de pipoca recebe, jornalista esportivo recebe, todo mundo recebe. O cara da ambulância que está lá, ele recebe. Quem vai no estádio para pagar é só torcedor. Esse precisa ter o seu direito respeitado. O Vila Nova é uma instituição particular, mas é uma instituição de interesse público. Essa instituição só está de pé ainda, ela não acabou, como tantos outros que se iniciaram e acabaram aqui no estado de Goiás, porque ela tem torcida. Se o Vila Nova não fosse um clube popular, ele já teria definhado, como muitos outros definharam. Tenho certeza disso. Então, deixe que o torcedor proteste. Se o torcedor for lá com cartaz racista, xenófobo, sexista, tire. Eu vou ser o primeiro a postar um vídeo aqui e apoiar essa decisão. Mas um cartaz como aquele, o cara mais ofendido que tinha lá no estádio era esse cara aí, ó. Esse era um cara ofendido, porque ele passou a semana inteira recebendo as gozações mais variadas, porque torcedor não perdoa. O Vila tomou de 6 lá em Belém, num espetáculo deprimente. O jogador não ouviu nada. Ouviu uma reclamação aqui na rede social, mas o cara que vai pro serviço e os colegas ficam pegando o pé, é esse aí, ó, da faixa.
E não faça isso, porque esse torcedor, ele ainda se importa com o Vila. O ruim vai ser quando ele for indiferente, em que o time sai, passa um vexame e ele não está nem aí. Você sabe por quê? Porque aí o amor morreu. Então isso que eu falo para o torcedor do Vila, eu falo para todos os outros. Como no dia que tiraram a faixa lá na Serrinha. A mesma questão. O mesmo erro. Deixe o torcedor se manifestar. Desde que ele esteja dentro de uma manifestação legal, deixe ele se manifestar, porque este é um direito que nós, cidadãos brasileiros, temos. Se ele levar um cartaz racista, tira o cartaz e processe ele por isso. Se ele ter um canto lá criminoso, o processe por isso. Mas por faixas como essa, nós não podemos aceitar isso calado. Essa é a minha reflexão e a minha visão sobre este assunto. Acho que a diretoria do Vila, inclusive, deveria fazer mais do que emitir uma nota. Vila Nova é um clube popular, dirigido por um presidente que veio das arquibancadas. Eu acho que aí eu estou falando aqui como comunicador, como alguém formado nessa área. É isso, claro, a diretoria do Vila aceita ou não. Isso é uma sugestão. Venha a público e se manifeste. Notas, elas representam muito pouco nesse universo. Se manifeste. Se manifeste com a voz, com o rosto, igual o Hugo dá a cara muitas das vezes. Se manifeste, Hugo. É o melhor que você faz nesse caso, pelo menos no meu entendimento. Tá bem? Então o torcedor, enquanto ele estiver protestando de maneira civilizada, ele sempre terá o meu apoio. Eu não vou defender aqui que o torcedor vá para centro de treinamento bater nos outros, quebrar carro, depedrar a instituição. Isso nunca vai ter o meu apoio. Mas o torcedor se manifestar de maneira pacífica, como esse torcedor fez, este vai ter sempre o meu apoio. Mesmo que ele seja combatido pela própria imprensa, por polícia, por diretoria e por etc. Tá bem? Meu muito obrigado a vocês. Fique à vontade para opinarem sobre este assunto. Ele é bastante abrangente, mas você fica à vontade para postar a sua mensagem aqui no canal. Meu muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.